Olá pessoas, meu nome é Alves, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. E bem, hoje vai ser uma comparação aqui entre as versões existentes da obra de Koe no Katachi, também conhecida como a Silent Voice, e mais especificamente vai ser entre o mangá de 7 volumes da autora Yoshitoki Oima e também entre o filme animado dirigido pelo Naoko Yamada, que inclusive é o mesmo diretor de Clannad. Primeiro eu tenho que ressaltar aqui no início que o vídeo vai conter spoiler de ambas as versões, já que o propósito vai ser comparar os acontecimentos que foram tirados de um, que foram mudados na outra, e mesmo para quem já viu o filme, existem diversos acontecimentos que foram presentes apenas no mangá. Ou seja, se você já tem muita vontade de ler o mangá, saiba que realmente vale a pena, porque tem muita coisa além do filme. Agora, se você já leu e assistiu, ou se você simplesmente não tem muita vontade de ler e só quer ter uma ideia aqui do que foi mudado entre as duas versões, pode ficar aqui que isso aqui vai ser exatamente o que você busca, ok? Mas se você tá aqui e você não quer spoilers e quer saber apenas uma visão geral, uma comparação de qual aí você deve ir primeiro para poder assistir ou ler, é só pular para esse tempo que tá aparecendo aí na tela que vai ter exatamente o que você tá buscando, ok? Bora lá, vamos para o que realmente interessa. Bom, logo no primeiro volume já temos aqui algumas coisas que foram modificadas em relação ao filme. Tem que lembrar que 7 volumes foram resumidos em um filme apenas, ou seja, muita coisa teve que ser tirada para poder adaptar o roteiro. Inclusive teve algumas mudanças bem grandes de alguns acontecimentos que foram tiradas. Bem, logo de cara nós temos aqui alguns detalhes sobre a irmã do protagonista, que não é nada muito incrível, mas que foi tirado ali do inicinho da história na parte do filme. Ela já teve mais de 30 namoradas e no momento que o mangá inicia ela está com um tal de Genki. No caso, esse Genki vai ter uma importância nesse início, porque a coisa que acontece com o Shoya é que ele tem os sapatos roubados por um garoto, um gordinho lá, e aí ele junto com os amigos dele organizam uma missão contra o mal. Eles vão todos juntos atrás desse garoto para poder pegar o tênis de volta. Só que depois disso, eles descobrem que esse garoto que tinha roubado os sapatos do Shoya era na verdade irmão desse Genki. E aí o Genki acaba com ele, dá um socão mesmo na cara do Shoya e é isso aí. E aí depois, quando o Shoya volta pra casa, ele vê que a irmã dele já tinha terminado com aquele cara, porque ele realmente era um bosta, né? Ainda bem que já tinha terminado. E aí nessa parte que aparece a primeira vez o Pedro, que é o brasileiro que realmente se torna um namorado de verdade mesmo ali com a irmã do Shoya. Inclusive depois eles têm a filha, que é a Maria, né, que é aquela garotinha que já tem ali no filme. Já aproveitando que eu tô falando sobre a irmã do Shoya, tem um outro acontecimento bem interessante que aparece, que já é lá do finalzinho do mangá, que não tem no filme também, que é no caso aparecendo a irmã dele grávida novamente. Então ela ia ter mais um filhinho ali com esse cara que é o Pedro, e o Pedro é muito gente boa, né? E o Pedro fala também que vai proteger o Shoya contra qualquer cara babaca que tiver lá, e o cara é muito gente boa mesmo. Inclusive ele é brasileiro. Um outro ponto bem importante nesse primeiro volume é que começa a mostrar já que o Shoya estava se distanciando dos seus amigos. No caso, os principais amigos dele eram o Shima e o Hirose, que eles ficavam brincando com eles naqueles testes de coragem, eles pulavam em cima da ponte lá no rio, e aos poucos você vai vendo que eles vão se distanciando. Primeiro o Shima, ele começa a falar que vai começar a fazer um curso, não vai poder mais ficar lá brincando com eles, e depois o Hirose começa a dizer que vai ter que parar com as brincadeiras, com esses testes de coragem, que eles não estão mais ali na idade de ficar fazendo isso, né? Então nesse momento o Shoya já começa a ficar mais sozinho. Além de ter tido problema lá com o ex-namorado da irmã dele, ainda tem agora esse ponto dos amigos estarem se distanciando dele. Outro detalhezinho que também é mostrado é que logo no início, antes mesmo da gente conhecer a Nishimiya, dela ser apresentada na escola, ela já aparece no salão ali da mãe do Shoya indo cortar o cabelo. No caso, a mãe dela tinha levado ela lá e pedido para que cortasse o cabelo dela bem curto para ficar parecendo mesmo um garoto, que ela queria que ela se tornasse tão forte quanto um garoto, para poder assim suportar o bullying que ela sofria na antiga escola dela, e que inclusive fala que ela tinha acabado de mudar de escola e iria começar as aulas numa nova, que no caso é nessa escola que ela vai estar encontrando com o Shoya, onde vai se desenvolver todo esse período principal da história. A Miyako, que é a mãe do Shoya, acaba cortando o cabelo da Nishimiya de outro jeito, que era o que a própria Nishimiya tinha falado que queria, mostrando ali na revista, e a mãe não gosta de jeito nenhum, ela fica muito brava e fala que nunca mais vai levar elas ali. E depois, mais pra frente na história, você descobre que a Yuzuru, no caso a irmãzinha da Nishimiya, ela decide fazer esse corte masculino no lugar da irmã,
para poder proteger ela, se tornar ali alguém que iria dar apoio, e inclusive ela começa a fingir que era um garoto. Agora, já dando um pulinho mais pra frente da história, na parte em que o pessoal começa a recriminar ali o Shoya depois dele ter feito aquele bullying com a Nishimiya, o bullying no caso começa a se virar contra ele. Só que um acontecimento que é deixado de fora do filme é que no caso ele começa a sofrer um bullying muito pesado, eles começam a roubar vários sapatos dele. No caso ele fala que perdeu 8 sapatos e ele começa a questionar o professor sobre isso, mas o professor não dá a mínima e ele fala que isso é como uma consequência daquilo que ele próprio tinha feito e que ele deveria se considerar responsável por aquilo que está acontecendo com ele mesmo. Agora já indo pro volume 2, nesse volume tem um trecho em que também tá no filme, onde o protagonista encontra a Yuzuru no parquinho lá, depois de ter fugido de casa. Mas uma diferença é que depois dele ter ajudado ela lá e levado ela pra casa, a mãe da Nishimiya aparece lá, desesperada na casa deles pedindo ajuda, porque a Nishimiya tinha desaparecido, porque ela tava muito preocupada com a irmã e saiu de casa à procura dela e não tinha voltado até de noite. Então todos eles vão juntos procurar a Nishimiya. Eles felizmente conseguem achar, mas é um momento bem tenso mesmo, você sem saber o que estava acontecendo com ela. Enquanto eles estão procurando, o protagonista conversa tanto com a mãe da Nishimiya quanto com a irmã, e aí ele acaba declarando o quão determinado ele estava a dedicar essa parte da sua vida a corrigir aqueles erros que ele tinha cometido antes no passado. Mas a mãe da Nishimiya se mantém muito forte, ainda dizendo que independente do tamanho do esforço que ele tivesse, não seria possível retornar aqueles momentos felizes que ela não teve durante a infância. Agora, no volume 3, começa a introduzir um novo ponto ali pra história, que é algo que foi totalmente tirado mesmo do filme, que no caso é que os personagens começam a se juntar para poder produzir, no caso, um filme. O Nagatsuka, que é aquele amigo do protagonista, ele propõe que eles juntos participassem de um concurso de filme amador. O Shoya, ele se interessa devido ao prêmio, que ajudaria ele a recuperar aquele dinheiro que ele tinha perdido anteriormente, naquela parte que a mãe dele, sem querer, queima tudo que ele tinha juntado, e eles decidem então começar a pensar nessa ideia, se eles iriam participar. Nesse volume também tem um outro ponto que ficou bem legal no mangá, que é naquela parte em que eles vão visitar aquela loja de gatinhos, aonde a amiga do protagonista, que era lá da infância dele e tal, ela trabalhava. E aí, na hora que eles estão indo embora, eles ganham 2 bolsinhas de gatinho. Só que acontece uma coisa, que eles derrubam elas no chão, e quando eles pegam elas trocadas. E aí, o que acontece é que essa garota, ela tinha deixado um bilhetinho pro Ishida dentro da bolsa pra poder meio que se declarar pra ele, realmente falando que ela sempre gostou dele desde a época da escola. Só que como os dois trocaram as bolsas entre si, acaba que o Nagatsuka que fica com o bilhetinho, e aí ele arruma uma confusão. Depois ele volta na loja lá falando, se gabando disso, mas na verdade a garota queria era o protagonista mesmo. Agora, sobre o volume 4, ele tem um acontecimento que é muito marcante no mangá, muito mesmo, e ele realmente me tocou bastante enquanto eu via, que é o momento em que acontece ali o velório da vovó, que cuidava ali da Nishimiya e da irmã, que ajudava a mãe delas, né, nessa criação delas. Ela falece, e uma coisa que foi tirada do filme foi a carta que é deixada para elas. A carta é colocada dentro do bolso que tinha no uniforme da Yuzuru. Não sei se vocês lembram desse detalhe, mas a Yuzuru, ela não ia para a escola, então ela nem usava o próprio uniforme. Mas no dia do velório ela decide pegar o uniforme para poder ir, para meio que fazer ali um agrado à avó que sempre apoiou ela, e ela descobre essa carta guardada lá. E a carta, ela fala sobre como a avó sentia orgulho do crescimento das netas, e também sobre como a mãe dela se esforçava muito para poder ser forte e continuar escondendo as lágrimas, conseguir manter as 2 filhas sozinha. Também outro acontecimento muito chocante é quando começa a mostrar um flashback da mãe, lembrando sobre o que aconteceu enquanto as filhas ainda eram pequenas. No caso, a Nishimiya, ela nasceu já com esse problema de audição, que foi devido a uma doença que a mãe teve durante a gravidez, e depois de descobrirem isso, o pai e a família toda desse pai delas acaba abandonando a mãe sozinha com a vovó, e começou a rejeitar totalmente a mãe da Nishimiya, como se fosse a culpa dela, da filha ter nascido assim. E logo após o pai largar elas, ela descobre que ainda estava grávida novamente, que no caso era a Yuzuru. Então isso aí mostra bastante de como a mãe delas é muito forte, e isso é um ponto muito interessante que tem no mangá, que você realmente tem uma empatia muito grande por elas, se importa muito. Bem, agora no volume 5, já tá bem mais pra frente da história, já tá juntando ali vários personagens, formando aquele grupinho de amigos deles, e no caso
todos eles decidem fazer juntos aquele filme que o Nagatsuka tinha citado anteriormente. E aí fica basicamente assim. No caso, o Nagatsuka ele fica responsável por ser o diretor ali do projeto, já que ele que idealizou tudo e ele que queria muito fazer coisas sobre isso, que ele tem muito interesse por esse meio artístico de cinema. Aí tem também a Kawai, que ela fica responsável pelo roteiro. A Sahara e a Ueno ficam responsáveis por fazer todo o figurino, uma ia desenhar e a outra ia fazer mesmo. E o Ishida, Mashiba e a Nishimiya, eles têm uma missão ali no início, que era ir até a antiga escola deles para poder pedir permissão para gravarem lá o filme. E aí eles decidem ir junto. O Ishida, obviamente, muito receoso do que poderia acontecer eles indo lá, e acaba que o professor não aceita a ideia deles gravarem lá. E o Mashiba fica muito nervoso, joga água no professor e fala sobre o quanto ele tem raiva dessas pessoas mais ignorantes. Então, mais pra frente ali nesse volume, também tem aquele um momento em que o Nagatsuka acaba brigando com o Ishida quando percebe que o Nagatsuka sempre esteve mentindo, falando que tinha vários amigos, na verdade nunca teve nada disso. E eles acabam brigando mesmo, a Nishimiya para eles, mas mais pra frente eles acabam se arrependendo disso, e inclusive o Ishida se emociona muito e chora, porque fazia muito tempo que ele não interagia assim com um amigo dele, de poder brigar com a pessoa e logo depois de estar tranquilo com ela, porque ele estava muito isolado durante bastante tempo de sua vida. Agora voltando sobre o Mashiba, tem vários momentos que ele deixa bem claro que ele tem muita raiva de outras pessoas que praticam bullying, que são ignorantes em relação aos sentimentos das outras, tipo que o professor foi lá, e aí ele acaba descobrindo ali que quem fazia bullying com a Nishimiya, na verdade era o próprio Ishida, e aí ele fica muito nervoso e acaba dando um soco na cara dele e ficando uma discussão muito forte ali na ponte, que era o lugar onde eles sempre se encontravam com todo mundo, e fica um clima terrível. Tem essa parte também no anime deles discutindo, mas essa parte específica do soco, que é algo bem mais físico, que mostra realmente a raiva que ele tava, isso foi mostrado apenas nessa parte do mangá. Agora, indo já para o volume 6, já tá bem mais pra frente na obra, chegando ali na reta final, é o momento em que acontece o acidente com o Ishida, que no caso é aquela parte em que a Nishimiya sobe lá na sacada do prédio e o Ishida vai salvá-la e acaba caindo. No caso, após ter toda essa confusão entre eles na ponte, estavam todos brigados, ninguém estava se vendo mais, tinham largado a produção do filme, e eles decidem então se juntar nesse momento em que o Ishida tá no hospital, tentando se recuperar. Eles todos se comovem com a situação e decidem tentar juntar todo mundo de novo para poder voltar a fazer o filme como se fossem fazer ele pelo Ishida, para tentar alegrar ele depois que ele tivesse acordado. É um volume muito carregado em relação aos sentimentos dos personagens. É mostrado eles reunindo pouco a pouco novamente e como eles estavam se sentindo sobre aquilo tudo que tinha acontecido ali, principalmente com o Ishida. E então, em um dos momentos, o Mashiba ele acaba revelando numa conversa com a Kawai que na verdade toda aquela história que ele conta de ter sofrido bullying por causa das sobrancelhas dele e que isso faria ele ter raiva das pessoas que fazem bullying, na verdade era apenas uma invenção da cabeça dele, que aquilo foi criado a partir da imaginação dele sobre o quão egoístas as pessoas eram. Ele acabou se tornando também uma pessoa muito egoísta por causa disso. Outro ponto muito marcante desse volume é que é mostrado uma sequência de acontecimentos pelo ponto de vista da Nishimiya dessa vez. O mangá ele tenta mostrar como que ela estava vendo toda a situação e se sentindo em relação àquilo. Inclusive até no momento das falas é mostrado o jeito que ela entende as coisas, que é um jeito com as palavras, as letras meio trocadas, partes meio cortadas das palavras, justamente para mostrar esse efeito dela, de como ela estava entendendo ali, mas o importante mesmo é entender como ela se sentia naquele momento que ela estava ali com eles e começou a dar as coisas erradas. E como que os próprios atos que ela teve acabou gerando essa situação ali, porque ela meio que acaba se culpando por tudo que aconteceu, principalmente o acidente. Esse volume ele é muito carregado mesmo, ele é um dos que eu mais gostei de longe. Inclusive, um ponto muito interessante é que o protagonista em si quase não aparece nesse volume, porque durante o período inteiro do volume ele tá internado no hospital, ou seja, você vai acompanhando o protagonista o tempo inteiro até agora, e então você sente a falta dele quando ele passa um volume inteiro sem aparecer, e você se compadece muito mais com a situação, vendo ali o quanto os personagens estão sofrendo por causa disso, e você também sente a falta do personagem ali. Agora, já indo para o volume final, o Ishida já acordou, ele já se recuperou daquela situação, e é mostrada então uma cena da mãe da Nishimiya oferecendo dinheiro para eles por se sentir extremamente culpada por tudo aquilo que aconteceu. Mas nesse momento também
após tudo aquilo que é mostrado no filme, as discussões e tudo mais, é mostrado que na verdade elas acabaram se tornando bem mais próximas do que antes. No caso, a mãe da Nishimiya se torna amiga mesmo da mãe do Shoya, e então nessa parte ela aceita o dinheiro, mas ela fala que no caso vai usar eles para poder eles comemorarem juntos aquele momento de recuperação ali do Ishida, e eles compram sushi e comemoram juntos, e elas passam muito tempo conversando. Inclusive os personagens ficam impressionados com quão próximos elas já se tornaram, e isso é uma relação muito interessante se ver ali. Durante a infância do Ishida e da Nishimiya, elas eram completamente contrárias umas às outras devido aos filhos, mas depois elas acabaram se reconciliando também, assim como o Ishida e a Nishimiya. Então, depois disso, o Ishida ele vai até a apresentação assistir o filme que os amigos tinham terminado de fazer. E aí o filme é escrito de forma bem breve, não é mostrado muito sobre ele, mas ele é escrito como sendo algo bem simples, parecendo antigo, e também que não tinha som, o que era bom para Nishimiya, por exemplo. E a história conta sobre um jovem que tenta se matar e se encontra com uma fada. E ela oferece alguns desejos para ele vai realizando, mas ele acaba percebendo no final, quando ele tinha o último desejo ainda, que o que ele realmente queria de verdade era apenas poder continuar vivendo. Na hora que termina o filme, o protagonista está muito emocionado com aquilo, mas logo depois vem ali um baque final assim pra história, que é o momento em que os jurados começam a falar sobre os filmes e eles acabam com o filme deles, reclamam de basicamente tudo. Todos eles se sentem bem abalados, mas como eles já amadureceram no decorrer da história, você percebe que eles conseguem se recuperar e não ficam ao decorrer do restante do volume. Bem, depois disso tem alguns time skips durante a história e é mostrada então a conclusão dos personagens que você acompanhou até ali. No caso, a Sahara e a Ueno, elas começaram a trabalhar juntas de verdade com esse negócio de figurino e moda, e elas conseguem vencer um concurso e ter a oportunidade de ir para Tóquio, as duas juntas. Elas mandam uma foto muito bonitinha, as duas juntas. Elas não se davam nada bem, né, se tornaram muito amigas. A Yuzuru, ela recebe reconhecimento das pessoas pelas fotos que ela tirou durante esse desfile de modas delas, e também tem aquela parte que ela ganha lá, a página do jornal com a foto dela que a Nishimiya tinha enviado, né, que era aquela silhueta lá do passarinho. Além disso, o Nagatsuka, ele realmente fala que quer continuar ali explorando esse meio ali de produção audiovisual, que ele gostou muito de trabalhar com isso. O Mashiba e a Kawai, eles acabam ficando meio que juntos, eles falam que gostam bastante um do outro, e eles decidem fazer a mesma faculdade, tipo, um fala que vai acompanhar o outro, e é isso aí que eles querem. Agora já a Nishimiya, ela fala que vai querer ir pra Tóquio pra poder fazer a faculdade dela lá. E o Ishida fica totalmente contra, porque ele não quer deixar ela ir pra longe, quer ficar próximo dela, acompanhando ela. Mas aí depois ele descobre que na verdade ela vai querer trabalhar no mesmo ramo que ele, que no caso é ser cabeleireira. O Ishida ele pensa nisso porque a mãe dele já tem ali o serviço dela e ele queria dar sequência àquilo. E a Nishimiya, pelo visto, também gostou muito e queria fazer algo relacionado. Provavelmente também por causa do Ishida mesmo, queria ficar mais próximo dele. E eles acabam considerando ir juntos para Tóquio e fazer essa faculdade lá. Então, ali no finalzinho mesmo do mangá, é o momento em que todos se encontram novamente na chamada cerimônia da maioridade, que aparentemente é muito importante para o pessoal lá no Japão. E o finalzinho, o Ishida segura na mão da Nishimiya quando eles vão entrar na sala. É um momento muito interessante porque mostra ali o quão próximo eles ainda estão naquele momento, que já passou bastante tempo, e que eles vão continuar ali se esforçando e seguindo junto. Bem, então agora vamos para uma conclusão geral aqui da obra. Aposto que teve bastante gente que pulou o desenvolvimento pelo aquilo que eu falei no início para poder evitar os spoilers e veio já aqui para a conclusão para poder entender um pouquinho de forma mais geral. Então, bem, vamos lá. As obras, elas são bem diferentes. Você tem que pensar que cada uma foi feita pela visão de uma pessoa diferente. Uma foi pelo diretor do filme e a outra pela autora do mangá. E são bem diferentes, mas tudo bem, porque ambos são incríveis, são muito bons. Bem, uma coisa que eu gostaria de ressaltar são os pontos mais positivos de cada um. No caso, o anime, ele tem uma maior carga emocional, justamente por causa das músicas, dos closes. O diretor dá show demais. Vários momentos no filme você vai se emocionar muito mesmo. Então, nesse ponto, o filme é incrível demais. A história também é mais dinâmica, ela vai desenvolvendo bem mais rápido e a direção é incrível. É isso, o clímax é sensacional de verdade, muito mesmo. Agora já o mangá ele tem um ritmo bem mais lento, já que a história é contada realmente como um slice of life. Então vai aos poucos progredindo, você vê bastante detalhes sobre os personagens e isso faz com que os personagens também tenham
em uma maior profundidade e a relação entre eles também. Então, se você está buscando isso, é muito interessante você ler o mangá mesmo se você já viu o filme. E outra coisa é que faz você compreender melhor a visão de cada personagem, principalmente aquele volume 6 que eu falei, que explica muito sobre como eles se sentiam. E isso deixa muito mais profundo toda a história. Então, se você já viu o filme, recomendo que você leia o mangá. Se você só leu o mangá, vai pro filme sem dúvida alguma. E se você ainda não viu nada, tá, que eu poder tentar entender um pouquinho melhor, eu recomendo primeiro o filme pra você se emocionar bastante e depois você vai pro mangá pra poder ver ele em maior profundidade, beleza? Mas então foi esse o vídeo, galera, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo pro canal continuar crescendo, beleza? E é isso, valeu, falou e fui!